Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta solenidade comemorativa ao Dia do Médico, a qual será outorgada a 54ª edição da Medalha do Mérito São Lucas. Esta é uma homenagem que a Associação Médica de Pernambuco, a Academia Pernambucana de Medicina, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco e o Sindicato dos Médicos de Pernambuco prestam anualmente a 4 personalidades da área médica do Estado. Reunidas em assembleia com o intuito, as 4 entidades médicas escolhem os homenageados com o intuito de premiar o mérito de personalidades ilustres da medicina pernambucana, que tenham se projetado no seio da classe pela cultura, pela rígida observância dos preceitos éticos da profissão e pelos reais serviços prestados à população do Estado. Esta comenda foi instituída em 9 de outubro de 1969 e este ano, na sua 54ª edição, estão sendo homenageados os médicos Aderson da Silva Araújo, especialista em hematologia e hemoterapia, Ana Maria Campos Vanderlinden, especialista em neurologia infantil, Maria Gilma Cavalcante Madeira Campos, especialista em pediatria, e Sandra da Silva Matos, especialista em cardiologia pediátrica e fetal. Vamos então à composição da mesa que presidirá os trabalhos deste ano, desta solenidade. Todo ano, a presidência desta solenidade é rotativa entre as 4 entidades médicas que promovem este evento. Este ano, a presidência está com o CREMEP e convidamos a presidir esta solenidade a doutora Cláudia Beatriz Câmara de Andrade Silva, vice-presidente do CREMEP. Convidamos, na sequência, o Dr. Bento Bezerra, presidente da Associação Médica de Pernambuco e que neste ato também representa a Associação Médica Brasileira. Convidamos o Dr. Hildo Azevedo, ele entrará com um dos nossos homenageados desse ano, então comporá a mesa logo na sequência. Dr. Hildo Azevedo é presidente da Academia Pernambucana de Medicina. Convidamos agora a doutora Ana Carolina Tabosa, vice-presidente do CIMEP, Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Convidamos o Dr. Petros Andrade Lima, diretor-geral do HR, Hospital da Restauração, e que neste ato representa a secretária de Saúde, doutora Zilda Cavalcante. Convidamos o Dr. Eduardo Jorge Fonseca Lima, conselheiro federal por Pernambuco, neste ato representando o Conselho Federal de Medicina. Convidamos o Dr. Tadeu Calheiros, presidente da Federação Médica Brasileira e vereador do Recife. Convidamos o Dr. Mário Fernando Lins, presidente da Comissão Estadual de Honorários Médicos. E para completar esta digna mesa, convidamos o Dr. Flávio Juvenal, presidente da Federação das Cooperativas de Trabalho Médico. Vamos então à introdução dos nossos homenageados dentro deste auditório. Vamos convidar o Dr. Aderson da Silva Araújo, que virá acompanhado do Dr. Luiz Fernando de Oliveira Salazar, seu padrinho, que recebeu a medalha no ano de 2011. Convidamos agora a doutora Ana Maria Campos Vanderlinden, acompanhada do seu padrinho, Dr. Hildo Azevedo, detentor da medalha do ano de 2019. Convidamos agora a doutora Maria Gilma Cavalcante Madeira Campos, acompanhada do seu padrinho, Dr. Francisco de Paula
Ramos Pedrosa, que recebeu a medalha no ano de 2023. E convidamos a doutora Sandra da Silva Matos com o seu padrinho, doutor Carlos Roberto Ribeiro de Moraes, detentor da medalha do ano de 2021. Obrigado pela centro. Maria Regina Sabino, ela que neste ato está representando a reitora da Universidade de Pernambuco, a professora Maria do Socorro Cavalcante. Também temos algumas mensagens a serem lidas por solicitação da reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professora Maria José de Sena, ao tempo em que agradece o convite, lamenta informar que a reitora não poderá comparecer. Pedimos que aceite as nossas sinceras desculpas pela ausência, ao tempo em que expressamos as mais calorosas congratulações pelo merecido reconhecimento aos agraciados. Também mensagem: a Associação de Homeopatia de Pernambuco agradece o convite e deseja sucesso na realização desta homenagem. Atenciosamente, Carlos Eduardo Danzi, diretor da associação. Feitos esses registros, senhoras e senhores, anunciamos a palavra da presidente desta solenidade, a vice-presidente do CREMEP, doutora Cláudia Beatriz Câmara de Andrade Silva. Boa noite a todos, cumprimentando-os aqui em nome da mesa, os nossos colegas que compõem a presidência das entidades médicas do estado de Pernambuco, e cumprimento também a essa plateia, no nome de uma das agraciadas, doutora Gilma, que temos uma história na medicina. Doutora Gilma foi minha pediatra e uma inspiração para que eu fosse, então, me tornando uma médica. Celebrar hoje a medalha de São Lucas, que eu considero, e tenho certeza que todos os senhores também, a maior comenda, a maior honraria que um médico pode receber. Uma medalha que está na sua 54ª edição e que, em tempos de 1969, foi pensada pelos 3 presidentes das entidades. À época, era a Sociedade de Medicina, o Conselho e o Sindicato. E a gente via que, ao longo desse caminho, a gente precisava fazer uma correção, que era uma correção extremamente justa. Então, em 2019, nós vimos que a Academia Pernambucana de Medicina não era parte integrante dessa resolução que forma a medalha de São Lucas. E nós, então, fizemos um chamado, uma assembleia com todas as diretorias de entidades médicas e conseguimos fazer essa alteração para compor uma representação dentro do estado de Pernambuco com as 4 entidades maiores representativas dos médicos nesse estado. E aqui hoje nós nos encontramos, as 4 entidades compondo, e não poderia faltar, não poderia deixar de ser a representação do Estado, a representação do Parlamento e das cooperativas de trabalho. Então, é fundamental destacar que a missão do médico, ela perpassa a ciência, ela é uma arte, ela é uma ciência, mas ela também é o sentir, é o ouvir, é o tocar, o que diferencia o técnico do ser médico. A essa noite, os agraciados, eu tenho certeza que terão dentro dos seus currículos toda essa história de dedicação, de formação na vida profissional e na sociedade médica. E com isso, não vou fazer aqui ainda uma referência ao Dr. Mário Lins, que é o presidente da Comissão Estadual de Honorários Médicos, que é referência para outros estados, né? E que, diante também do que
faz o trabalho médico carece desse reconhecimento da valorização que é a medicina e o trabalho médico para todos nós. Para mim é uma honra, mais uma vez, estar aqui nessa casa e presidir esta homenagem a agraciados da medicina do Estado. E vamos hoje desfrutar de um momento ímpar, porque hoje também é o Dia do Médico, dia que se homenageia São Lucas, médico São Lucas, patrono dos médicos. E a gente está aqui nessa noite, que é uma noite festiva, é uma noite de reconhecimento com as pessoas que hoje se destacam aqui e que foram escolhidas dentre tantos nomes para receber essa graça, essa medalha, que eu tenho certeza que estão honrados e nos honram com a presença de vocês. Devolvo então a palavra ao cerimonialista para que a gente possa dar prosseguimento a essa celebração. Obrigado, doutora Cláudia. Senhoras e senhores, nesse momento vamos ouvir o orador oficial dessa solenidade. Vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo, tá certo? Porque fiz referência às nossas entidades médicas no Estado, mas nós temos uma entidade médica aqui representada maior do que o nosso Estado, e quero então aqui fazer a referência a doutor Eduardo Jorge, que é o nosso conselheiro federal, e nesse ato aqui ele representa o presidente Irangalo, Conselho Federal de Medicina, que é a autarquia máxima que nos regula aqui enquanto Conselho Regional de Medicina. Agora sim, devolvo a palavra. Obrigado, Cláudia. Vamos então ouvir, como foi dito, o orador oficial desta solenidade. Ele fará a menção aos 4 homenageados, intercalado com as nossas homenagens. Dr. Aurélio Molina, PhD pela University Leeds da Inglaterra, professor associado e livre docente da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Pernambuco. Ele é membro da Academia Pernambucana de Ciências, da Academia Pernambucana de Medicina, do Instituto Pernambucano de História da Medicina, da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores e da Câmara de Bioética do CREMEP. Senhoras e senhores, com a palavra, Dr. Aurélio Molina. Boa noite a todos e todas. Quer dizer, eu estou muito nervoso, inclusive porque teve um curto-circuito aqui de comunicação entre eu e a minha querida doutora Cirleide. Eu entendi que eu teria apenas 5 minutos para fazer a saudação a cada agraciado, e não é verdade. Eu cortei de 6 horas da noite, estava cortando o que eu tinha escrito para caber nos 5 minutos. Então me perdoe, eu acho que eu vou perder alguns amigos hoje, né? Eu vou deixar de fazer alguns comentários. Mas vamos lá. Bem, boa noite a todos e todas. Saudando Petros Andrade Lima, diretor do HR, mas aqui representando a nossa secretária, a doutora Zilda do Rio Cavalcante, secretária de Saúde do Estado de Pernambuco. Saúde todas as autoridades, saudando o doutor Petros, saúde todas as autoridades e dignitários aqui presentes, particularmente aqueles que compõem a mesa de honra. Doutora Cláudia Beatriz, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, aqui também representando o Dr. Mário Jorge Lobo, presidente dessa instituição que hoje preside a nossa solenidade. Dr. Bento Bezerra, amigo de longa data, presidente da Associação Médica de Pernambuco e nosso anfitrião, representando também aqui a Associação Médica Brasileira. Dr. Hildo Azevedo, presidente da Academia Pernambucana de Medicina, meu presidente. Doutora Ana Carolina Tabosa, vice-presidente do Sindicato de Médicos de Pernambuco, nosso CIMEP. Doutor Eduardo Jorge Fonseca Lima, eu não sabia que você não está conselheiro federal de medicina, representante do nosso CREMEP, e aqui também representando o nosso presidente, doutor Irão, presidente do Conselho Federal de Medicina. Doutor Flávio Juvenal, presidente
presidente da Federação das Cooperativas de Trabalho Médico, da FECEM. Tadeu Calheiros, nosso doutor Tadeu Calheiros, presidente da Federação dos Médicos do Brasil e vereador reeleito com todos os méritos da cidade do Recife. Excelente discurso que eu ouvi ser realizado no Congresso do Senado Nacional. Muito bom. E, finalmente, acho que não esqueci ninguém, não. Tá? Doutor Mário Fernando Lins, presidente, foi colocado aqui que você era presidente da Câmara Temática de Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas também agora é parte da comissão, importantíssima comissão de honorários. Bem, saúdo também, claro, a todos os presentes, particularmente a doutora Cirleide Lira, membro da diretoria da Associação Médica de Pernambuco, que com enorme dedicação e carinho, de forma voluntária, organiza essa cerimônia há 22 anos. Que trabalhou. Então, muito obrigado por esse leito, por ter dado esse curto-circuito da gente. E principalmente, saúde os homenageados na noite e seus honrosos padrinhos já agraciados em anos anteriores com medalha São Lucas. Por ordem alfabética, saúdo então o doutor Aderson Araújo e seu padrinho, doutor Fernando Salazar. Saúdo a doutora Ana Vanderlinde e novamente seu padrinho, doutor Ivo Azevedo. Saúdo a doutora Gilma Campos e seu padrinho, doutor Francisco Pedrosa. E, finalmente, saúdo a doutora, minha amiga Sandra Matos e seu padrinho, doutor Carlos Moraes. Minhas senhoras e meus senhores, vou repetir. Eu pensei que eu só tinha 5 minutos para cada agraciado. Tá? Vou falar bem devagar para tentar estender o máximo aqui. É uma honra e prazer poder estar na função de orador nessa efeméride. Confesso que, primeiramente, fiquei lisonjeado com a indicação do meu nome, depois preocupado, muito, mas ao longo dos dias fui relaxando e passei a degustar a lição. Meu sentimento atual, com exceção desse finalzinho de hoje, meu sentimento atual é que foi e está sendo um gigantesco privilégio, principalmente por ter a chance de conhecer com mais detalhes e profundidade a vida e a obra dos agraciados, que me fez admirá-los ainda mais. Gratidão às 4 entidades médicas que me agraciaram com essa tarefa, apesar de não ter sido fácil, como disse, sintetizar em 5 minutos o legado existencial de cada um dos agraciados. Esse foi o tempo máximo dado pela doutora Cirleide para festejar cada homenageado, talvez inspirado em Cícero, advogado, político, escritor, orador, filósofo e cônsul da antiga República Romana, que defendia que todo discurso é bom, desde que seja breve. Portanto, sem mais delongas, vamos começar a nossa tarefa. Inicialmente, uma pequena ode a São Lucas, nosso patrono. Como a maioria dos presentes deve saber, São Lucas, o evangelista, foi um médico, como relatado em Colossenses, bastante culto, convertido ao cristianismo em São Paulo e batizado pelo mesmo, e é o autor do 3º Evangelho canônico e também do livro Atos dos Apóstolos. Os cristãos orientais também o consideram um pintor e autor de inúmeros quadros retratando Nossa Senhora. Valendo a pena frisar também que São Lucas é o único dos evangelistas que fala sobre a infância de Jesus. E como um ser humano especial que era, São Lucas, coerente com a fé que abraçou, em seus escritos, defende o amor e compaixão por toda a humanidade, particularmente os excluídos da sociedade, isto é, os pecadores, pobres, doentes e refugiados. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria de registrar que existem solos sagrados para os praticantes de nossa arte aqui em Pernambuco. E esse aqui, sem dúvida, juntamente com o Memorial da Medicina de Pernambuco, ali no DR, e com a nossa sede do CREMEP, é um deles. São sagrados não só pelo que representam, mas principalmente porque foram fundados, dirigidos e frequentados por ilustres membros de nossa categoria. Médicos que não eram, nem são,
pedidores de exames e passadores de remédio. Foram e são profissionais médicos que se negaram e se negam a ver o paciente como objeto de lucro, negando a pecúnia como valor fundamental para seus préstimos. Aliás, como deveriam ser todos aqueles que se consideram verdadeiros discípulos do Deus escolar e de Hipócrates. Eles, minhas senhoras e meus senhores, jamais traíram o seu juramento, portanto, nunca se tornaram perjuros. Os verdadeiros médicos, como os de hoje aqui agraciados, labutam, ensinam, aprendem e celebram o privilégio existencial de praticar um mistério que tem como seu maior valor a beneficência. Não apenas fazendo bem, mas o maior bem possível ao maior número de pessoas possíveis, colocando muitas vezes os importantes e maravilhosos momentos familiares em segundo plano. Além disso, são sabedores que a prática de nossa arte possui riscos inerentes à mesma, e cônscios da complexidade da assistência à saúde, trazem em suas mentes e proclamam aos quatro cantos a máxima hipocrática do primo non nocere, isto é, primeiro não fazer o mal, primeiro não ser retrogêneo. Mas peço venha para um desabafo e um protesto. O Memorial da Medicina de Pernambuco, patrimônio histórico de nosso estado, que abriga várias entidades médicas, como a Academia Pernambucana de Medicina, o Instituto Pernambucano de História da Medicina, a Regional da Sociedade Brasileira de Médicos Sobranos e o Museu da Medicina de Pernambuco, após um trágico desabamento em abril desse ano, graças a Deus sem vítimas, precisa hoje muito do apoio de toda a sociedade pernambucana para o seu surgimento. É uma vergonha incomensurável para todos nós pernambucanos e pernambucanas ter um prédio, patrimônio histórico do nosso estado, fechado, com risco de desabamento e com as entidades acima mencionadas humilhadas, destratadas, tornadas pedintes e moradoras de rua. Isso é inaceitável. Bem, pedindo desculpa por esse breve desvio, vamos voltar ao nosso objetivo principal, que é festejar a trajetória de vida dos nossos agraciados. Entre os vários motivos que levam as quatro das mais importantes cidades médicas de Pernambuco, estado berço do pai da medicina brasileira, Corrêa Picanso, fundador das duas primeiras escolas de saúde do Brasil, a Escola de Cirurgia da Bahia e da Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, ambos em 1808, a escolher e homenagear, ano após ano, exemplos de profissionais, não apenas para registrar e tornar pública e celebrar suas caminhadas como profissionais de saúde, que já seria muito, mas é também para ajudar a imortalizá-los como exemplos a serem seguidos por todos que praticam ou vão praticar a nossa arte. É relevante frisar que se eles aqui estão, nessa noite, na condição de escolhido por seus pares para serem homenageados em data tão importante, é claro que estamos diante da nata, do creme de la creme, the best of the best, da medicina pernambucana e brasileira, o que nos orgulha perante o mundo. Verdade, em minha opinião, mutatis mutandis, a medalha de São Lucas é o prêmio Nobel da medicina pernambucana. Foi referido pelo doutor. Talvez até mesmo mais relevante, porque para ser honraria se valoriza não só a contribuição científica, técnica e profissional dos possíveis agraciados, mas também suas dimensões éticas e humanísticas. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, tendo essa clareza, vou tentar realçar, além dos feitos científicos e profissionais dos nossos agraciados, principalmente na assistência à saúde, seus lados pessoais, familiares e sociais. Isto é, comentar aspectos desses colegas que, antes de tudo, são gente que cuidam de gente. São seres humanos que, como disse Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica, conhecem todas as teorias e dominam todas as técnicas, mas quando tocam uma alma humana, são apenas uma outra alma humana.
e que é coerente com esse contexto que inicio as saudações específicas, por ordem alfabética, dos agraciados da noite de hoje. Tarefa essa ajudada e muito com informações compartilhadas pelos seus amigos, amigas e familiares. Inicio com o hematologista e hemoterapeuta Dr. Aderson da Silva Araújo, o nosso muito querido Dr. Aderson. Filho de seu Ademir da Silva Araújo, comerciante, e de Dona Creuza Carneiro da Silva Araújo, mãe em horário integral, ambos já falecidos, é pernambucano, de Recife, nascido na Casa de Saúde São João, onde atualmente fica o Hospital Agamenon Magalhães, tendo sido partejado por ninguém menos que o doutor Martiniano Fernandes, ícone da obstetrícia pernambucana e nacional. Em outras palavras, Dr. Aderson teve o seu muito precioso e admirável polo cefálico sempre em ótimas mãos. Talvez isso explique muito do seu brilhantismo. Dr. Aderson fez questão de frisar que é irmão, com muito orgulho, de Ademir da Silva Araújo Filho e Elisa Maria Araújo Moreira. Dr. Aderson realizou sua educação básica no Colégio Vera Cruz, no Colégio Agnes Erskine, no Colégio Militar do Recife e, finalmente, no Colégio Marista. Já a sua graduação ocorreu dentro do Centro de Ciências de Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, onde concluiu o curso de Medicina em 1976. A seguir, realizou sua residência médica na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Ciências Médicas da UPE, e obteve em 2004 o seu doutorado em Clínica Médica pela USP, mais especificamente pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Dr. Aderson é hematologista e hemoterapeuta da Fundação Hemop desde 1979 e também hematologista da Clínica Médica do Hospital da Restauração desde 1998, tendo como área de interesse principal as anemias hereditárias e as adquiridas. Fez inúmeros cursos na área em hemoglobinopatias no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Londres, no University College, e também no Winchton Hospital e no Royal Free Hospital, assim como em Oxford, tá? Witherall Institute of Molecular Medicine. Na gestão pública, outra importante dimensão do nosso homenageado na Fundação Hemop, Dr. Aderson foi chefe da clínica hematológica, diretor da divisão de hematologia, diretor da divisão de laboratórios e presidente da própria Fundação Hemop. Além disso, nosso querido secretário foi secretário, nosso querido Anderson, foi secretário estadual de saúde durante o ano 2004. Quase que eu perdi a minha admiração de você ter entrado numa fria dessa. Mas, graças a Deus, saiu tudo bem. Já na medicina privada, Dr. Aderson foi sócio fundador, em 1999, da Multiemo, que atualmente pertence ao grupo Oncoclínicas. E como prometido, vou falar en passant das atividades científicas do nosso primeiro homenageado. Dr. Aderson é o coordenador do grupo de pesquisa em anemia do Hemop. É autor e coautor de mais 100 trabalhos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais. É o investigador principal de 4 estudos em andamento sobre drogas para a doença falciforme, talassemia e anemias hemolíticas. Além disso tudo, ele é membro do grupo de anemias e de ferro da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, sendo também membro do Conselho Deliberativo dessa importantíssima associação e eleito como representante do Nordeste. Bem, rapidamente agora vamos falar o mais importante dessa grande figura humana, que tem como hobby a música e a leitura, a natação como esporte predileto e como paixão futebolística, o Santinha. Dr. Aderson reconhece que suas maiores obras, então Dr. Aderson reconhece que as suas maiores obras
são seus 5 filhos e filhas. No seu casamento com Frida F. Araújo, nossa colega, a Décia pai de Liana Refer Araújo e Danilo Refer Araújo. E com Yara de Castro Souza, sua atual esposa, a Décia pai de Joaquim Souza Araújo, Tarsila Souza Araújo e Clarice Souza Araújo. E é muito amoroso e orgulhoso avô de Tito, de 13 anos, Daniel também de 13, Alina de 11 e Júlio de 10 anos. Mas atenção, atenção, caros amigos e familiares. Nosso homenageado comunica a quem interessar possa que ainda tem esperança que alguém dessa linda turma, por favor, siga o seu mistério, tornando-se médico ou médica, e, se possível, como ele, futuros agraciados na medalha de São Lucas. E para encerrar essa primeira parte, um fato pitoresco. Eu pedi para todos os agraciados, se pudessem compartilhar um fato pitoresco, para a gente compartilhar com todos os presentes nessa noite tão especial. E para encerrar essa primeira parte, um fato pitoresco. Em 1985, já médico do EMOP, Dr. Adécio viveu a seguinte situação. Nesse tempo, os hematologistas do EMOP, pela ausência de hematopediatras em Pernambuco, eram os colegas que tratavam as crianças portadoras de leucemia. Muito bem, vamos ao calvo em si. Ao dar alta, eu já ri muito, ao dar alta a uma criança curada de leucemia, a família, oriunda de Penedo, Alagoas, convidou o nosso doutor Adécio para ver o presente que lhe haviam trazido e que estava no estacionamento na frente da EMOP. Para sua imensa surpresa, a família lhe trouxe uma vaca adulta em cima de um caminhão. Imagine só para quem morava num apartamento na Rua das Fronteiras, como o doutor Adécio ficou feliz com esse presente. Mas para sua imensa surpresa, mas graças a Deus, o doutor Adécio, que já tinha a intenção de morar numa casa, no Porto da Panela, meu vizinho, recebeu imediatamente a sugestão dos amigos, vendo a sua aflição, inclusive Ariano Suassuna, que posteriormente virou seu vizinho, para procurar o senhor Francisco, funcionário aposentado da Universidade Federal Rural, e que à época tinha uma vacaria na beira do Capibari. Para a sua sorte, seria uma grande desfeita mandar a vaca de volta para o Penedo. O senhor Francisco aceitou a tarefa de cuidar da vaquinha a troco apenas da ração, tá? Estacionando na sua vacaria. Mas essa incrível história não acaba aqui. A vaquinha, em 1986, durante o desabastecimento do Plano Cruzado, alimentou com seu leite os filhos Liana e Danilo, sem que o Dr. Adécio tivesse que recorrer às dolorosas filas. E mais, a vaquinha posteriormente presenteou novamente o Dr. Adécio com 3 bezerrinhos, que, claro, foram negociados pelo Sr. Francisco, figura maravilhosa que o Dr. Adécio, infelizmente, nunca mais viu. Sensacional. Terminando, obrigado, Dr. Adécio da Silva Araújo, que, segundo seus amigos, além de ser um profissional competente, brilhante, responsável e dedicado, é um ser humano simples, amável e de fácil convívio. Eu assino embaixo. Por favor, doutor Adécio, se apresente para receber sua medalha e seu diploma e fazer os seus agradecimentos. Queremos convidar agora a doutora Cláudia Beatriz, vice-presidente do CANEP, para a entrega do certificado ao agraciado.
E agora, senhoras e senhores, vamos ouvir os agradecimentos do Dr. Aderson Araújo. Óbvio que a gente fica emocionado com tanta coisa e é uma honra para mim estar presente aqui com a minha família, com meus filhos do segundo casamento, ali, com Yara, mulher, com os meus filhos, com o meu filho Danilo, que está aqui também, com os amigos, alguns pacientes que vieram também aqui para essa solenidade. Agradecer os componentes da mesa que já foram nominados aqui, e óbvio que eu tenho que agradecer sobretudo a minha família, aos meus irmãos e aos meus pais, né, por estar aqui presente, pelo incentivo que minha mãe sempre me deu para ser médico, pelos colegas que estão sempre me apoiando, e obviamente que nessa trajetória toda que eu tive, né, que começou na hematologia, no HEMOP, a figura ímpar na medicina brasileira do Dr. Luiz Gonzaga dos Santos. Ele foi, juntamente com o Dr. Tácito Barbalho, os meus mentores na hematologia e na hemoterapia. E Dr. Luiz Gonzaga, ainda vivo, aos 94 anos, foi agraciado com a medalha do Mérito de São Lucas em 1996, por sugestão minha, que na época era vice-presidente do CREMEP. Então, foi uma alegria enorme pertencer a esse hall dessas honrarias, né? E estar aqui presente com todo mundo, e eu agradeço assim imensamente, né, essa oportunidade. Essa trajetória toda foi construída, obviamente, pela solidariedade, pelo apoio da minha primeira mulher, Frida, e da minha mulher, Yara, que sofreram, né, obviamente, todas as minhas ausências e todas as minhas dedicações, né, que eu tenho que fazer para poder estar presente com os pacientes. E, por último, mas não mais importante, os próprios pacientes. Esse é o meu principal agradecimento. Eu que me dediquei à doença falciforme, uma doença negligenciada no Brasil, uma doença de pretos e de pobres, uma doença muito grave, tida como benigna, mas é maligna na sua mortandade em pessoas jovens. E essa dedicação foi me colocada pelo Dr. Tácito Barbalho, que disse: Aderson, você vai ficar com esse bastão, você leve adiante. E até agora tem sido a minha dedicação quase exclusiva do ponto de vista científico, né? Apesar da minha prática médica envolver outras atividades da hematologia. Então eu agradeço muito a presença de todo mundo que veio, agradeço bastante a existência minha, da minha família, dos meus pais, e a mentoria, né, desses indivíduos que eu já falei. Então, fico muito agradecido, muito honrado de estar aqui, e juntamente com as colegas que estão sendo também homenageadas, eu dou boa noite a todo mundo. Muito obrigado. Agora, continuando novamente, pedindo perdão pela síntese. E seguindo a ordem alfabética, é a hora de saudar e degustar um pouco da vida e da obra da nossa neurologista infantil, doutora Ana Van der Linden. Pernambucana, natural de Recife, filha única de seu Ismael Rodrigues de Oliveira Campos, comerciante, e de Alice Ribeiro Campos, contadora, ambos já falecidos. Doutora Ana é viúva do neurocirurgião Hélio Van der Linden, com quem teve 3 filhos, as gêmeas Vanessa e Ivana Van der Linden, nascidas em Paris, muito chique. No mesmo hospital que a doutora Ana trabalhava, aí é chique demais, né? Trabalhava à época, e Hélio Van der Linden Júnior, que juntos lhe deram 6 netos e netas, Gabriela, a mais velha, seguidas de Rafaela, Juliana, Sofia, Paloma e Davi, o mais novo. Sua educação básica,
Sua educação básica foi feita no Colégio Nossa Senhora do Carmo, o Colégio das Freiras, assim como o magistério, sendo que o antigo científico foi cursado, que é o magistério, foi cursado no Instituto de Educação de Pernambuco. Sim, minhas senhoras e senhores, vocês ouviram corretamente. Doutora Ana van der Linden fez o que seria hoje 2 ensinos médios diferentes, ao mesmo tempo. Um voltado para dar acesso às ditas ciências naturais e outro na área das ciências humanas e sociais. Mais adiante eu explico o porquê disso. Já a sua graduação em medicina foi realizada na Universidade Federal de Pernambuco. E aqui é hora de começarmos a conhecer um pouco mais de detalhes desse ser humano tão especial, conhecida como Ana van der Linden. Pois bem, meus caros amigos e amigas, doutora Ana não sabe quando nem porquê, mas sempre quis ser médica. Talvez na outra encarnação, quem sabe, né? Para quem é filho do espírito. Entretanto, no seu caso, isso não seria uma tarefa fácil, porque seu Ismael queria que ela fizesse o magistério, não por teimosia ou machismo, e por outras referências que eu soube há pouco tempo, mas por ser um pai cuidadoso e muito preocupado com o verdadeiro diamante que a vida lhe tinha dado, com o bem-estar de sua querida filha, caso ele viesse a falecer. Ele acreditava, naqueles tempos, se ela fosse primeiramente uma professora, ela teria mais chances de posteriormente seguir um outro ofício, se assim desejasse. Então, minhas senhoras e meus senhores, vejam o que a doutora Ana resolveu fazer. De manhã, cursava o magistério no Colégio das Freiras, onde tinha estudado desde infantil, e à noite, repito, à noite, ela fazia o antigo científico no IEP, onde hoje fica a Assembleia Legislativa. Graças a Deus, tudo deu certo, e ela não só fez medicina, como foi uma acadêmica super aplicada e diferenciada, particularmente quando pensamos numa menina que resolve estudar nossa arte no início da segunda metade do século passado, pleno de preconceitos, desafios e dificuldade para as mulheres daquele tempo. Mas a doutora Ana continuou mostrando para o que veio. Foi monitora de anatomia, acadêmica interna na maternidade encruzilhada, acadêmica concursada no antigo SANDU, Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência, mas o precursor do nosso SAMU, acadêmica concursada no antigo Pronto-Socorro do Recife e, durante os períodos de férias, estagiária na Clínica Neurológica da Universidade Federal de Pernambuco, no antigo Hospital Pedro II. Para uma mulher estudante de medicina, no início da década de 60 do século passado, só uma expressão pode retratar esses feitos. Uau! Mas essa caminhada obstinada por uma formação de excelência continuou após a sua formatura. Com a mesma disposição e energia, fez seu curso de aperfeiçoamento em Neurologia no Centro de Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. Depois, outro curso de aperfeiçoamento em Neurologia e Neurologia Infantil, agora na Clínica Neurológica da USP, sob orientação de ninguém menos que o professor Antônio Branco Lefebvre, considerado o pai da neuropediatria brasileira. E a seguir, novo curso de especialização em Neurologia Infantil na Faculdade de Medicina da Universidade de Paris. O serviço do professor Stefano Tieffry, está correto? Considerado o criador da neurologia pediátrica francesa. Apesar de exercer nossa arte como profissional liberal, doutora Ana sempre deu preferência ao serviço público. Na sua labuta diária, a doutora Ana foi médica clínica da Secretaria de Saúde de Pernambuco, já exercendo a função de neurologista infantil, e a seguir, neurologista concursada do antigo NPS, que depois virou o antigo INAMPS, e finalmente atual SUS, atuando como neurologista infantil até a sua aposentadoria. Paralelamente a isso, iniciou sua vida acadêmica como professora do Departamento de Neuropsiquiatria do CCS da Universidade Federal de Pernambuco, onde exerceu a arte do ensino, pesquisa e extensão até a sua aposentadoria. A partir de então, se tornou neurologista infantil do IMIP, onde milita de forma voluntária até o dia de hoje.
Vale ressaltar que por 5 anos também foi professora de nossa arte na Unicamp. O reconhecimento do seu trabalho também pode ser visto pelas honrosas medalhas que recebeu durante sua vida. Medalha Maciel Pinheiro, otorgada pela Associação Médica de Pernambuco, medalha professora doutora Naís Teodósio, agraciada pelo CINEP, pelo sindicato, medalha professor Fernando Figueira, conferido pelo CREMEP, e o prêmio Tacaruna Mulher na categoria Medicina e Saúde. E dentro dessa rica vida de conquistas e feitos, não poderíamos deixar de ressaltar seu relevante e fundamental papel na epidemia de microcefalias que se abateu em nosso país durante o ano 2015. Atenta e surpreendida pelo número aumentado de microcefalias observadas no IMIP, 7 casos em uma semana, doutora Ana Vanderlinde, junto com sua filha Vanessa Vanderlinde, que também notou a mesma coisa no Hospital Barão do Sena, montaram um grupo de estudos que foi fundamental para a compreensão e enfrentamento dessa gravíssima enfermidade, no Brasil e no mundo. Que orgulho para todos nós, doutora Ana Vanderlinde. Gratidão. Mas é chegada a hora de conhecermos algumas peculiaridades de sua vida, de sua caminhada existencial aqui no planetinha azul, que fica no beiral da Via Láctea, uma das trilhões de galáxias que compõem o nosso universo. Sem dúvida, a sua dedicação à nossa arte é uma unanimidade entre os que têm o privilégio de conhecê-la. Mas é importante ressaltar a mãe que, devido à sua viuvez precoce, cuidou dos 3 filhos ainda muito jovem. Que, inspirados no seu exemplo, se tornaram médicos. Vanessa e Eli são neurologistas infantis e Ivana, endocrinologista infantil. Acho que acertei, né? Sendo que 2 deles foram seus alunos, confio que foram gêmeos. É isso aí? Sempre muito estudiosa, durante a pandemia, leu todos os artigos possíveis e imagináveis. Na intimidade da família, é considerada uma mãe ao quadrado, por ser uma avó carinhosa, mas também educadora e muito inflexível quando o assunto é fazer o certo. Em questões de ética e moral, para ela não existe meio termo. O certo é certo e o errado é errado. E ainda consegue ser neurologista dos netos. Reza a lenda que ela é excelente em tudo que faz na sua especialidade, mas em termos de neuroficção e neuro-oncologia, ela é insuperável. E ainda hoje exerce o papel de coaching para seus filhos, discutindo com eles os casos críticos mais desafiadores. Também possui importantes títulos informais, como eterna neuropediatra do IMIP e doutora Bacurau do IMIP, pois quando terminava seus outros afazeres profissionais, antes de ir para seu lar, voluntariamente sempre dava uma passada no IMIP. Mas antes de terminar, foi autorizada a revelar um segredo. A grande doutora Ana Vanderlinde, apesar de ser animada e gostar de festa, é muito tímida. Tão tímida que, apesar de ser fluente em francês, tem vergonha de praticar o idioma de Voltaire. Tão tímida que, nos tempos de colégio, por causa de um caderno com o nome de uma amiga, Rosa, que ela estava com esse caderno, andava com esse caderno embaixo do braço, ela foi por muito tempo identificada e chamada de Rosa pelos seus amigos. E tinha vergonha de dizer o mal entendido. Incrível isso, incrível. E como falamos da vaquinha do doutor Derson, também vamos falar de um bode recebido pelos préstimos de nossa doutora Ana, lá pelo Agreste Pernambuco. O que se sabe é que um dia, em sua casa, em Gravatá, recebeu um bode de presente. E sem saber se devia criá-lo como uma vaquinha do doutor Adesso ou transformar em churrasco de bode, adotou uma solução salomônica, tá? E doou mesmo após um período de aterreio. A gente não sabe se o bode voltou depois como um filezinho de bode. E como já esgotei meus 5 minutos, tá? Vou terminar com um poema atribuído a Cora Coralina, que é um dos prediletos da doutora Ana Vanderlinde, e de certa forma diz sobre ela. Vamos lá, o poema é: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser
o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas seja intensa, verdadeira, pura, enquanto ela durar. Obrigado por tudo, doutora Ana Maneirinho. Por favor, se apresente para receber sua medalha e seu diploma e fazer sua graduação. Doutora Ana Maneirinho, você. Convidar o Dr. Bento Bezerra, presidente da AMP, para a entrega do certificado. E agora os agradecimentos da doutora Ana Bezerra. Porque eu sabia que eu sou difícil para fazer alguma coisa em público assim. Já sabe que eu sou tímida mesmo, que ser chamada Rosa porque eu canto. Foi minha filha que espalhou isso. Então, saúde da família. É um prazer muito grande estar aqui e ter sido escolhida para essa homenagem. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que a Décima fez, mas porque é isso que eu sinto. Meus amigos, há cerca de 3 semanas eu compareci a uma pequena reunião em uma das salas dessa sociedade, onde me foi informado que eu tinha sido escolhida para receber a medalha de São Lucas e queriam saber se eu aceitaria. Claro que aceitei, senão eu não estaria aqui hoje. Já vi que a vida é feita de instantes, de momentos que se sucedem. Aquele me fez sentir primeiro surpresa e depois feliz e talvez mesmo envaidecida, por ter sido lembrada para ser agraciada num dia tão importante para nós, o Dia dos Médicos, com essa homenagem. Ao chegar em casa, me pus a pensar por que esse momento teria acontecido. E passou pela minha mente outros momentos que possivelmente teriam me ajudado a chegar aqui e gostaria de compartilhar com vocês. Lembrei com saudade no momento quando eu disse ao meu pai que eu queria fazer o científico, Bolina já falou, o que é o científico, e meu pai me disse que ele preferia que eu frequentasse o pedagógico, porque se ele me faltasse precocemente, eu teria uma profissão. Aceitei seu argumento, mas afirmei que faria os 2 cursos simultaneamente, e se não aguentasse, deixaria um pedagógico e continuaria o científico, porque eu queria passar no vestibular de medicina. Mas consegui chegar ao fim e satisfiz a ele e a mim. Outro momento que me ajudou a seguir em frente foi quando eu encontrei meu nome entre os aprovados em medicina na UFPR. E este momento também me foi proporcionado por meu pai. Ele já sabia que eu tinha passado, mas apenas me disse que o resultado tinha sido publicado e que eu deveria ir ver a lista. Foi uma emoção e uma satisfação enorme, porque me considerei mais perto do meu objetivo, ser médica. Outros momentos se sucederam. A escolha da minha especialidade, graças ao Dr. Zé Alberto Maia, que foi o neurologista que praticamente me convenceu que eu seria neurologista. Zé Carneiro Leão, pediatra, que sempre me disse, você vai ser pediatra. Ele não acertou sobre pediatra geral, mas o neurologista juntou os dois e eu fiz neurologia infantil. O incentivo de meu marido, Vanderlei, e a escolha dos meus filhos por medicina. O nascimento dos meus netos e quando eles começaram a cursar o ensino superior, sendo 3 em medicina. A percepção de que alguma coisa estranha e nova estava acontecendo
quando, em setembro de 2015, casos sucessivos e numerosos de microcefalia surgiram em Recife. O afã de saber a causa desse problema, junto com minha filha Vanessa, o dia a dia na atenção daqueles pequenos filhos. Portanto, eu não me fiz sozinha, eu não sou sozinha. Muitos me ajudaram, me apoiaram, me incentivaram a ser quem eu sou. Assim, quando recebi o convite, quando recebi a medalha, estou pensando, ela não é só minha, ela pertence também a meu pai, meu marido, meus filhos, meus netos, meus mestres, professores e aos meus pequenos pacientes. Antes de terminar, queria agradecer à equipe que organizou esse evento, em especial a doutora Cirlei, pelo empenho e dedicação que demonstraram para essa organização. Por fim, gostaria novamente de dizer aos presidentes das entidades que me escolheram. Muito obrigada. Próxima homenagem. Sou a doutora Maria Gilma Cavalcante Madeira Campos, a nossa doutora Gilma. Nascida em Campina Grande, filha de Jaime Pereira Coelho, empresário, e Maria Helena Cavalcante Coelho, poetisa, doutora Gilma demonstrou desde cedo paixão pelo conhecimento e pela medicina. Graduada em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, fez 1 ano de residência médica em pediatria no IMIP, Instituto Materno Infantil de Pernambuco, e durante o ano seguinte continuou a sua residência em pediatria no Hospital Jesus, no Rio de Janeiro. Foi também nesta cidade que se casou com o então namorado de muitos anos, o médico radiologista Dr. Leonel Moacir Madeira Campos, e tiveram sua primeira filha, Helena. Já de volta ao Recife, seguiu atuando no IMIP, agora como médica e preceptora de residentes de pediatria. Nesse período, conquistou o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e passou no concurso do Ministério da Saúde, sendo alocada como médica neonatologista no Hospital Agamenon Magalhães. Foi nesse serviço, em que trabalhou por 15 anos, que criou, junto com a doutora Sônia Bechara, doutora Jara Souza e demais colegas, o serviço de UTI neonatal daquela instituição, dando novas perspectivas de vida e tratamento humanizado para os recém-nascidos daquela maternidade. Outro destaque da carreira da doutora Gilma foi sua atuação como pediatra no departamento médico da CELP, onde por mais de 20 anos fez, junto com o doutor Humberto Santos, doutora Edith Cordeiro, doutora Márcio Gueiros, doutora Valéria de Biasi, doutor Lamartine Fonte e doutor José Carlos Duarte, o acompanhamento médico dos filhos das centenas de funcionários da empresa, sempre com muito amor e dedicação. Os frutos desse trabalho são sentidos ainda hoje, quando essas crianças, agora adultas, a abordam em diversos momentos, apresentando seus filhos e agradecem o cuidado recebido. Em 1990, a convite da doutora Gilma passou a fazer parte da equipe de serviço de pediatria do Real Hospital Português, então coordenado pelo nosso querido doutor Beraldo Zisman. Percebendo a necessidade de uma UTI pediátrica naquele hospital, propôs à provedora e foi aprovado, e tornou-se responsável pela montagem da mesma, com o apoio fundamental de colegas como a doutora Rosicléia Gadelha, doutor Paulo Jorge, doutor Arlindo Francisco, doutora Cátia Dias e doutora Elizabeth Cavalcante para a criação desse fundamental serviço. Como coordenadora da UTI pediátrica, buscou desde sempre, junto com a sua equipe, disponibilizar aos seus pacientes, acima de tudo, um atendimento humanizado e de qualidade, não apenas trazendo tecnologia de ponta, mas também investindo esforço e recursos em treinamento, capacitação da equipe e inovação. O reconhecimento do trabalho realizado durante sua carreira pode ser visto nas inúmeras homenagens recebidas. Em 2016, por exemplo, a doutora Gilma recebeu do Sindicato do Médico, nosso CIMEP, a medalha de honra ao mérito doutora Naide Teodósio.
em agradecimento pela dedicação com a qual exerce a medicina e beneficia a sociedade. Também, naquele mesmo ano, foi agraciada com a medalha de excelência, da excelência médica do Real Hospital Português. Atualmente, trabalha no Complexo Materno-Infantil do Hospital Português, dirigido pelo Dr. Valber Stefano, sendo responsável pela coordenação das aulas de internamento, UTI pediátrica e oncológica, onde, juntamente com as coordenadoras, doutora Ana Aldi, da neonatologia, doutor Eduardo Coutinho, da maternidade, doutora Érica Azevedo, coordenadora da emergência pediátrica, doutora Carol Guzmão, da fisioterapia, vem contribuindo para o destaque dessa unidade como referência no cuidado da saúde da criança. Seja no ambiente de trabalho, onde sempre foi admirado por seus colegas e pacientes, ou em sua vida pessoal, marcada pela generosidade e amor à família, doutora Gilma nos mostra todos os dias que o verdadeiro sucesso está na dedicação ao próximo. Ela é uma inspiração, um exemplo de profissionalismo e humanismo. Mas, mais do que médica, doutora Gilma é também um exemplo de mulher, esposa, mãe, avó. Ao lado do seu amado marido, Leonel Campos, em memória, construiu uma linda família, composta por 4 filhos: Helena Campos, hoje executiva no mercado financeiro; Álvaro Campos, médico radiologista; Érica Campos, designer de produto e consultora de inovação; e Juliana Noronha, executiva de estratégia e inovação. Desses, descendem 10 netos: Bruno, Ricardo, Júlia, Isabel, Gabriel, Bianca, Felipe, Pietro, Liz e Laura, que ela tanto ama e que são, sem dúvida, uma fonte inesgotável de alegria em sua vida. Hoje, ao homenagear a comunidade de São Lucas, celebramos não apenas seus feitos na medicina, mas também a pessoa maravilhosa que ela é. Uma vida marcada pelo amor ao próximo, como eu disse anteriormente, pela ética e pela busca constante de um mundo melhor. Obrigado por tudo, doutora Gilma. Obrigado por sua inspiradora tragédia profissional e pessoal. Mas vamos terminar com a nossa ode. Vamos terminar a nossa ode com um caos da doutora Gilma. Reza a lenda que a Essa é muito boa, gente. Não sei qual é a melhor. Mas vamos terminar com a nossa ode, com um caos da doutora Gilma. Reza a lenda que a nossa querida doutora Gilma é tão focada nos seus pacientes, tão responsável pelos mesmos, que em qualquer situação, se necessário for, ela se abstrai do mundo à sua volta e mentalmente se teletransporta na velocidade da luz para o local onde seus préstimos estão sendo solicitados, principalmente quando se trata de pacientes que estão em tratamento intensivo. Pois bem, senhoras e senhores, aproveitando um pouco seu pouco tempo de lazer, estava a doutora Gilma num shopping center aqui no Recife, quando toca o seu celular solicitando seus cuidados. De imediato, doutora Gilma suspende seu lazer, vai ao estacionamento, entra no seu carro e se dirige ao hospital e exerce o seu mistério. No dia seguinte, acontece o inusitado. Ela, através de um adesivo do IMIP colado no vidro do seu carro, é informada por telefone que o mesmo se encontrava abandonado no estacionamento do shopping. Gente, a doutora Gilma tinha furtado o carro de alguém e não notou. Isso mesmo. Com seu foco e dedicação integral aos seus muito caros pacientes, a doutora Gilma surrupiou um veículo semelhante ao seu. E se não fosse o adesivo do IMIP, ninguém poderia dizer que seria o fim dessa história. Mas graças a Deus o final foi feliz e o cidadão que teve seu carro surrupiado passou a ser mais um na legião de admiradores da nossa querida doutora Maria Gilma Cavalcante. Se tivesse contado paralhando sua funda, ele arrumaria um jeito de levar essa história para Taperoá. Portanto, senhoras e senhores, se algum carro, no final da noite, não estiver no local onde vocês estacionaram, vocês já sabem aqui quem é a principal suspeita. Por favor, doutora
se apresente para receber sua medalha. Queremos convidar também a doutora Ana Carolina Tabosa, vice-presidente do CIMEP, para a entrega do certificado. Doutor Francisco, eu queria pedir ao senhor para retornar para uma foto com os três, por gentileza, e convidar também, especialmente, o doutor Álvaro Campos, seu filho, para também entregar uma homenagem para a senhora. E agora vamos ouvir os agradecimentos da doutora Gil. Profunda gratidão e recebo a honrosa medalha de São Lucas, otorgada pelo CIMEP e a Academia Pernambucana de Medicina. Esse é um momento imenso de imenso significado para mim, não apenas pelo reconhecimento do meu trabalho, mas pelo privilégio de fazer parte de uma comunidade médica tão dedicada e exemplar. Ao longo da minha trajetória, desde a minha formação na Universidade Federal de Pernambuco, até a residência médica no IMIP e no Hospital Jesus, no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de aprender e crescer com profissionais que me inspiraram e moldaram minha carreira como pediatra. Esse caminho foi trilhado com muito estudo e dedicação à saúde das crianças e não poderia ser percorrido sem apoio dos colegas, professores e pacientes que tanto me ensinaram. E a paciência do meu marido Leonel, dos meus filhos, Helena, Álvaro, Érica e Juliana, que muitas vezes tive que faltar a alguma festinha do colégio ou a alguma competição esportiva. Aqui eu tenho que fazer assim, um agradecimento muito de coração ao meu pai e à minha mãe, que me mandaram para aqui com 17 anos para um pensionato, totalmente do interior, né? Chegar aqui para fazer o cursinho lá na Fernandes Vieira e fazer o curso de medicina, porque eu não queria saber de fazer outra coisa, eu só queria ser médica, de outro jeito. Aí eles tiveram o sacrifício e mandaram. E também aos meus irmãos, que sofreram tanto, porque eu vim sozinha e eles ficaram lá. Mas meus irmãos também teve 3 médicos. Ser reconhecida por essas entidades médicas, instituições que respeito profundamente, me dá orgulho e me faz refletir sobre quanto ainda temos de contribuir para a medicina e para o bem-estar das futuras gerações. Esse reconhecimento me incentiva a continuar a exercer a pediatria com a mesma paixão e compromisso de sempre. Gostaria de agradecer a todos que estiveram ao meu lado nessa jornada, meus colegas de profissão, minha família e, sobretudo, meus pacientes, que sempre foram minha maior fonte de inspiração. Essa medalha não é apenas minha, mas de todos que contribuíram para a minha trajetória. Todos vocês. Muito obrigada. Doutora Gilma, nós temos mais uma homenagem para a senhora. As suas filhas Érica, Juliana e Helena querem...
Doutor Molina, por favor, para a próxima homenagem. As odds dessa noite, vamos discorrer um pouco sobre a nossa muito querida, minha amiga, especialista em cardiologia pediátrica e fetal, doutora Sandra da Silva Matos, que foi uma das que mais sofreu com os cortes da última hora, viu? Eram quase 5 páginas, cortando, me deliciando, mas cortando. Me perdoe, doutora, eu queria partilhar tudo que eu li, tá? Foi uma das maravilhas da sua vida na Inglaterra. Doutora Sandra Matos, viúva de Mário Julens, com quem teve seu muito querido e brilhante filho, Carlos Eduardo Matos Julens, é pernambucana de Recife, filha de Vander Matos, funcionário da Great Western Telegraph, companhia inglesa de telecomunicações, que antecede a Inglaterra, e de dona Estela Matos, que era contadora. Tem como irmã de coração Rossana Célia, inclusive porque seu único irmão faleceu semanas após o parto, possivelmente por cardiologia congênita canal dependente. Aliás, segundo a própria doutora Sandra, essa morte neonatal tardia talvez tenha influenciado suas escolhas profissionais. Sabedor agora desse episódio, só me recordo do adágio: Deus escreve certo por minhas tortas. Porque talvez essa morte, o sofrimento de toda a família Matos, tenha sido responsável por tudo que a doutora Sandra Matos tem feito pelas crianças do mundo inteiro. Seu pai falava inglês fluentemente e fazia questão de conversar com ela, nessa língua indo-europeia germânica, no seu dia a dia. E sua mãe parou de trabalhar quando ela tinha 6 anos para acompanhar suas tarefas diárias. Acho que eles tinham a clareza do quão especial era aquela sua menina. Portanto, merecedora de toda a atenção possível. E para a doutora Sandra Matos, eles foram e sempre serão seus grandes amigos e ídolos, pois juntos com a vovó Elisa, a acompanharam e a direcionaram para a sua brilhante trajetória profissional de vida. Sua educação básica se iniciou no Jardim de Infância do Instituto Ana Rosa, localizado no Parque 13 de Maio, sendo que para cursar o antigo primário, ela se transferiu para o Colégio das Freiras Alemãs Nossa Senhora do Carmo, onde estudou até terminar o sentido. 3 das homenageadas estudaram na mesma escola, muito interessante. Onde estudou até terminar o científico. O curso médico foi escolhido pela vontade de ajudar seus semelhantes e pela curiosidade sobre os mecanismos que causavam ou causam as doenças. Entrou na Universidade Federal de Pernambuco e, após a sua graduação, iniciou formação de excelência em cardiologia pediátrica e fetal, que começou com uma especialização na Inglaterra, nos hospitais Royal Brompton e Great Ormond Street, ambos em Londres, atingindo o ápice de sua caminhada científica com o seu doutoramento em biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia, com tese desenvolvida no Laboratório de Imunologia Cape Assam, LICA, da Universidade Federal de Pernambuco. Doutora Sandra é uma ex-locum consultant em cardiologia pediátrica no Hospital John Radcliffe de Oxford e ex-professora assistente na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos. Ela também foi presidente do Departamento de Cardiologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atualmente é a diretora de Cardiologia Materno-Fetal e do Centro de Estudo Caduceus do Real Hospital Português de Beneficência de Pernambuco e presidente do Círculo do Coração de Pernambuco. Como especialista em cardiologia pediátrica e fetal e ecocardiografia, tem projetos na área de telesaúde, rede de cardiologia pediátrica, e é pesquisadora na área das origens do desenvolvimento das doenças da saúde. Interessante nessa linda caminhada é que a doutora Sandra Matos, sem deixar de reconhecer a importância de sua formação na Inglaterra e a obtenção do seu título de doutora em biotecnologia na Renombio, que segundo ela abriu uma nova perspectiva em relação à saúde, dos seus inúmeros títulos acadêmicos, aquele
que a doutora Sandra Amado mais valoriza é o seu título obtido com a sua graduação em medicina, isto é, o título de médica. A doutora Sandra Amado ingressou na faculdade de medicina com a ideia de se especializar em neuropsiquiatria infantil. Mas ao pagar a cadeira de cardiologia, coordenada pelo professor Fernando Rocha Carvalho, se encontrou com a beleza da fisiopatologia cardiovascular, que até hoje procuro compreender melhor. No quarto ano, decidiu realizar a monitoria de cardiologia, iniciada naquele mesmo ano. Ainda bem que eu não cortei esse pedaço. A vaga foi tão disputada que sua história merece ser relembrada. A universidade ofereceu 2 vagas. Realizadas provas teórica e prática, o primeiro colocado foi o nosso colega, hoje também cardiologista, Brivaldo Markmann. No segundo lugar, com a mesma nota, ficaram ela, doutora Sandra, e um colega muito querido, já falecido, Fred Abad, muito querido, Fred Abad. Uma segunda prova prática, então, foi realizada. Porém, mais uma vez, o resultado foi um empate. Os professores propuseram, então, uma entrevista e análise de currículo. Porém, incrivelmente, os 2 candidatos continuaram empatados. Nesse momento, foram informados de que entraria o candidato mais velho, doutora Sandra Matos. Ainda se lembra vivamente o quanto ficou irritada, achando que era a mais nova e que perderia a vaga, até se encontrar com o Fred Abad e descobrir que também tinham a mesma data de nascimento. O resultado dessa história incrível é que a universidade teve que abrir uma terceira vaga. Depois desta saga para ingressar no mundo da cardiologia, a doutora Sandra Matos não mais se afastou da especialidade. Iniciou pela cardiologia de adulto, também da fono, fazendo estágio na hemodinâmica do Dr. Gilvan Thompson. Trabalhou no antigo protocolo e começou a realizar o pós-operatório de cirurgia cardíaca na equipe do professor Carlos Moraes. É uma história, né? Também não cortei essa, né? Pretendia realizar um concurso para assistência de cardiologia quando, ainda no 6º ano, um professor inglês, Dr. Michael Rigby, veio ao Recife a convite do professor Carlos Moraes e deu uma aula sobre ecocardiografia bidimensional. Na época só existia um aparelho de eco aqui no Recife, pertencente ao grande mestre da ecocardiografia, Dr. Jair Pindeiro, mas que era apenas no modo M. Ao final da apresentação, o professor Carlos Moraes lhe chamou e lhe apresentou o médico inglês, dizendo: esta é a médica que quer ir à Inglaterra treinar cardiologia pediátrica. Doutora Sandra se recorda de ter procurado a tal médica na sala, pois cardiologia sim, para pediatria nunca, de jeito nenhum. Em português, deselegante, nós sabemos como é deselegante para os ingleses falar, vou falar para eles falar outra língua. O professor Carlos Moraes disse rapidamente: essa é uma oportunidade ímpar. Precisamos de cardiopediatras e ele pode receber em Londres. Não é o que você quer? Né? A coisa foi encaminhada. Seus planos mudaram radicalmente. Desistiu dos concursos para a residência de cardiologia geral e, não havendo mais tempo para fazê-los em pediatria, foi ao IMIP e falou diretamente com o Dr. Fernando Figueira, explicando que trabalharia como se fosse uma residente sem remuneração, mas precisava aprender pediatria. E com a sabedoria que lhe era peculiar, o Dr. Fernando Figueira entendeu toda a situação e aqueceu. O aprendizado foi intenso e durante esse período, a grande cardiologista pediátrica que coordenava o IMIP na época, a doutora Fernanda Vanderlei, foi chamada para cumprir a carga horária no novo Hospital das Clínicas.
juntos, doutor Fernando e ela, doutora Fernanda, chamaram a doutora Sandra para conversar e propuseram que ela ficasse meio expediente estagiando na pediatria e outro no cargo pediatra no serviço. E assim foi, e a nossa doutora Sandra, graças a Deus, recebeu o melhor e mais intenso treinamento em cardiologia pediátrica que alguém na face da Terra poderia desejar. Quanto à sua experiência na nossa ilha, que é uma maneira carinhosa, que todos os brasileiros que moraram na Inglaterra, assim a ela se refere, nossa ilha, doutora Sandra nos diz que seria impossível compartilhar, eu estou chorando aqui, impossível compartilhar a sua vivência em poucas palavras. E ele escreveu 5 maravilhosas páginas que hoje, às 6 horas da noite, eu as cortei. Vocês querem que ficou bom, tá aí. Quanto à sua experiência na nossa ilha, da maneira carinhosa que os brasileiros que já moraram na Inglaterra, ela assim se refere, a doutora Sandra diz que seria impossível compartilhar a sua vivência em poucas palavras. Imagina para mim que tenho 5 minutos para sintetizar todas as informações repassadas pela doutora Sandra. Mas encurtando, em um único parágrafo, uma linda história que me deliciei lendo e que é merecedora de um belo texto, ressaltaria, utilizando suas palavras, as palavras da doutora Sandra Matos, viver essa experiência foi um sonho de infância, uma terra idealizada, uma oportunidade profissional única, que eu procurei aproveitá-la intensamente, de todas as formas, e transformar meu 1 ano de treinamento em 7. E ela conta essa história de uma maneira maravilhosa, como ela escolheu os plantões mais trabalhosos, como ela foi mais que todo mundo para se mostrar, como a equipe desses hospitais a identificaram, e a partir daí foi a sequência de convites, de ascensões, a chegar até onde a doutora Sandra Matos chegou. Mas não pense que foi fácil. Como todo bom brasileiro, não tinha dinheiro, não queria pedir o dia de pai, e a doutora Sandra Matos trabalhou de vendedora de roupa indiana em Notting Hill. Valeu a pena, né, Sandra? Muito. Senhoras e senhores, infelizmente não tenho mais tempo para partilhar tudo o que li sobre esse período excepcional que a doutora Sandra Matos viveu na Inglaterra. Mas gostaria de frisar que, ao ser estimulada a dizer o que, em termos existenciais, mais lhe encanta essa sua trajetória de vida, a doutora Sandra Matos não descobriu observar e buscar entender e ajudar a vida a florescer de todas as formas. Quase um poema. Para fortalecer essa missão essencial, ela pratica yoga, medita, toca piano, planta, procurando identificar aquilo que faz os outros felizes, sejam plantas, animais ou seres humanos, tentando contribuir de todas as formas possíveis para que encontre o seu caminho. Eu chamo para que encontre e vivencie o seu Dharma. E sempre que pode, isso eu não sabia, conheço o autor e compartilho, e sempre que pode vai a um maravilhoso mosteiro budista. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Em Biraçu, no Espírito Santo, o primeiro mosteiro budista da América Latina. E quando perguntado sobre o que mais orgulha na profissão, ela responde: ter podido ajudar pessoas, quase sempre crianças, a recuperar a sua saúde, ter podido apoiar família durante momentos difíceis e ter contribuído para a formação de novos profissionais para darem continuidade e melhorarem cada vez mais a assistência a crianças cardiopáticas. Finalmente, senhoras e senhores, gostaria também de partilhar o nosso último caos da noite, que é também com animais. Semana de Natal. E os pais de uma dessas inúmeras crianças acolhidas e atendidas pela doutora Sandra Matos resolvem agradecê-la com um peru vivo. Mas durante a apresentação do mesmo, no consultório da doutora Sandra Matos, o nosso amigo peru vivo resolveu escafeder-se. Se soltou dentro do consultório. O danado peru
se soltou e o caos foi instalado. Né? Você imagina um tiro solto dentro de um consultório. Imagina vocês a confusão. Mas finalmente, depois de muitas estripulias e pânico, o nosso peru foi parcialmente contido e trancado no banheiro, que, claro, não foi mais usado até o final do atendimento daquele dia. Por favor, doutora Sandra Matos, se apresente para essa Roberto Moraes. E para a entrega do certificado, convidamos o Dr. Petros Andrade Lima, aqui representando a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. E agora, os agradecimentos à doutora Sandra Matos. Muito orgulho, muita satisfação. Eu estou aqui compartilhando e encerrando esse momento tão especial. Muito honrado de estar junto de pessoas incríveis. Agradecida a todos os colegas da mesa, agradecida pela dedicação, agradecida por todos os momentos que a gente partilhou nessa noite e que partilhamos tantos ao longo dessa caminhada que vivemos. Eu sou muito feliz pela profissão que escolhi e eu me lembro muito quando eu era criancinha e a minha mãe costumava cantar uma cantiga. Eu acho que aqueles que têm um pouquinho mais de vivência do caminho lembram. Chama-se O Pequenino Grão de Areia. Né? Alguns de vocês conhecem, né? E diz que o pequenino grão de areia na terra, o sonhador, olha para o céu, vê uma estrela e imaginou coisas de amor. E essa história vai adiante até que um dia ele some e, no fim, ninguém sabe explicar, mas aparece uma estrela do mar. Eu acho essa coisa muito bonita, porque eu acho que o grão de areia e a estrela nos representam um pouco, né? Numa noite como essa, numa noite bonita como essa, a gente voa um pouquinho, quase que se sente na Via Láctea, né? Um pouco estrela e tudo. Mas aí a gente também tem que lembrar que somos grãos de areia, né? E que só nos sustentamos por conta de todos os grãos que estão à nossa volta. Que em cada minuto, um grãozinho desse faz o seu spark, vira a sua estrelinha. E depois a gente tem que botar o pé no chão de novo e seguir o caminho e continuar dentro disso. Então, eu agradeço muito a todos. Começo agradecendo, eu acho que por essa energia que nos permeia, que nos faz estar aqui, que nos faz dividir isso tudo. Eu agradeço a essa energia, qualquer nome que a gente dê a ela, a maioria de nós a chama de Deus, né? Mas outros chamam por nomes diferentes. Agradeço essa energia que nos coloca aqui. Agradeço ter sido colocada na minha família, na casa dos meus pais, os dois em memória, duas estrelinhas lá em cima, as pessoas maravilhosas. Agradeço ter encontrado o Mário, agradeço, através de Mário, ter encontrado aquele moço ali, o Carlos Eduardo, que numa das fotos, não sei se deu para vocês verem, mas quando eu fui agraciada com a medalha Naide Teodósio, tinha um discurso para ser feito, e ele desse tamanho aqui, nesse palco, resolveu fazer o discurso. Foi muito legal, porque na metade do caminho ele disse: Lê dá muito trabalho, mas eu sou filho dela e pode deixar que eu conheço melhor que ninguém. Então fez o discurso de novo, que foi uma beleza. Mas enfim, então, ter encontrado, apesar de ter sido filha única, ter tido uma grande amiga desde a infância, que é uma Sandra, que é uma irmã, que me ajuda até hoje, profissionalmente, pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, e por ter encontrado pessoas incríveis, né, na minha carreira. O pontapé inicial, sem sombra de dúvidas, o professor Carlos Moraes. Eu seria provavelmente uma cardiologista de adulto, ainda adoro, acho muito bonito a fisiopatologia da doença coronariana e tudo isso, mas aquele dito de ladinho assim, pega a oportunidade, não quer ir para a Inglaterra, vai-se embora, vai fazer cardiologia pediátrica, deu uma guinada enorme e algo que, sem dúvida, não me arrependo nem um minuto, maravilha, a cardiologia pediátrica. Na Inglaterra, pessoas incríveis também. Ao voltar para o Brasil, iniciei 3 coisinhas juntas, né? Que é a assistência dentro da unidade de cardiologia, o centro de estudos, o Círculo do Coração. E agradeço a todos os colegas. Eu estou olhando ali para a Catarina Cavalcante, que representa os colegas da cardiologia que junto comigo estão lá na unidade, que tem um trabalho fantástico. A doutora Tamiri Rabi, que foi minha aluna e hoje é colega de profissão, representando o centro de estudos, as pessoas que fazem o Círculo do Coração, voluntários, pacientes, estão juntos. O Real Hospital Português, com toda a ajuda, desde que eu cheguei, é minha casa. Estou vendo Maria do Carmo ali, representando esse Hospital Português, a parte de pesquisa representada pelo professor Zé Luiz, que está aqui também, que foi quem me empurrou
para a biotecnologia, para tudo isso. Então, também um trabalho feito dentro dessa área e tantos colegas, com certeza, os pacientes. Eu tenho 2 pacientes especialistas que hoje são pacientes do doutora Catarina, que segue o adulto com cardiopatia congênita, mas são pessoas que tinham patologias gravíssimas que ninguém acreditava que chegassem na vida adulta, hoje são voluntários, trabalham conosco, estão ali. Então, essa caminhada e essa confiança dos pacientes, dos familiares, é o que nos sustenta, né? E o que nos coloca para frente. Então, eu acho que a gente tem que ter um misto, né, de muita felicidade, de muita gratidão e ter também a humildade de lembrar do que somos e saber que a gente é uma estrelinha que brilha lá em cima, mas que tem que estar no dia a dia no batente. Inclusive, amanhã de manhã, já estou de novo nessa labuta e vou ter a honra de estar presidindo a mesa do doutor Aurélio Molina, falando no Fórum de Bioética, promovido por doutora Maria do Carmo, lá no Hospital Português. Então, hoje é festa, hoje é alegria, e amanhã a gente se junta de novo e vamos continuar o trabalho. Muito obrigada a todos. Quero convidar mais uma vez o doutor Aurélio Molina. Lembra Hipócrates, que afirmava: onde houver amor pela arte da medicina, também haverá amor pela humanidade. Portanto, solicito aos senhores e senhoras que saúdem de forma mais efusiva possível os 4 agraciados com a medalha de São Lucas 2024, que fizeram de suas vidas e seu mistério uma obra de arte, uma declaração de amor à humanidade. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, para o encerramento, quero novamente anunciar a palavra da presidente desta solenidade, a vice-presidente do CREMEF, doutora Cláudia Beatriz. Gente, que noite, que esplendor. Quero, aqui em nome de todos que estão compondo essa mesa, doutor Mário Lins, doutor Eduardo Jorge, doutora Ana Carolina Tabosa, doutor Bento, doutor Hildo, doutor Petros, doutor Tadeu, doutor Flávio Juvenal, agradecer a presença de todos que vieram a brilhantar esse evento na Medalha de São Lucas, hoje concedida a doutor Adelson, doutora Ana Vanderlin, doutora Gilma e doutora Sandra. Parabéns. Parabéns aos médicos, parabéns àqueles que dedicam a sua missão, a sua vocação, o seu dia. E como bem foi dito aqui, quantos de nós não deixam muitas vezes de estar com os nossos para estar com os próximos, que é através deles que nós fazemos a arte e a nossa ciência médica. Então, parabéns aos senhores médicos, parabéns também estendido aos familiares de médicos. E, no mais, desejar a todos uma boa noite. E acho que a gente ainda tem um encontro aqui próximo. Então, encerro aqui a nossa participação agradecendo mais uma vez. Sem vocês, com certeza, esse evento não tinha sido tão lindo. E quero agradecer ao professor Molina. Que orador! Foi maravilhoso. Quebrou todos os protocolos, mas foi excelente. Senhoras e senhores, antes de encerrarmos, queríamos pedir aos 4 homenageados que fiquem aqui à frente da mesa para uma foto oficial com todos, por gentileza.